certo? Claro que é bom que também conheça da função de cada um, porque uma possível necessidade tem que entrar para atuar, certo? Então, baseado nisso, a gente colocou esse material para poder abrir um pouco o leque, né, nesse tópico, espaço confinado. Então, a gente vai, a partir de agora, entrar nesse material, certo? Eu vou explicando devagarzinho. Caso surjam dúvidas, é só abrir o microfone aí e pedir para falar, que aí eu dou uma pausa, a gente discute a dúvida. Pode ser dúvida de todos também. E ao final eu falo sobre as respostas do exercício. Capitão, o senhor tem alguma orientação, alguma coisa a falar? O senhor entrou agora aí. Bom dia. Só avisar o pessoal que a aula está sendo gravada e que no final da tarde a gente disponibiliza no AVA, né? Tranquilo. Beleza aí, boa aula. Obrigado, capitão. Bom, pessoal, vamos dar início aqui ao material. Deixa eu abrir aqui o... Bom, senhores, o assunto, o espaço confinado, certo? No final desse slide, com o nosso objetivo é fazer os senhores conhecerem um pouco da legislação, certo? Que é vigente hoje, conceituar o espaço, certo? No caso, o espaço confinado. Conhecer riscos, certo? Nesses ambientes e, ao mesmo tempo, tentar minimizá-los. Eu acho que chegar a reduzir a zero é quase que impossível, até porque o espaço confinado ele é dinâmico, por isso é aquele monitoramento constante, certo? A gente precisa estar monitorando ele o tempo todo, principalmente em locais como indústrias. Ele está o tempo todo em ciclos, então não adianta só fazer o primeiro gerenciamento do ambiente, o monitoramento, quer dizer, você precisa estar constantemente fazendo esse monitoramento até o fim da ocorrência. Vocês vão perceber isso mais na frente nos slides aí. E, claro, atuar com maior segurança, né, essas operações. As operações de espaços confinados, como eu falei, ela pode ser muito simples, como apenas um monitoramento de uma ocorrência. Como um dia desse eu peguei uma ocorrência que era um vazamento de GLP. E a gente só fez só o uso do Altair 4XR, né, que é aquele equipamento lá que faz a medição, só para verificar se ainda possuía risco de explosividade. Mas a ocorrência já estava praticamente resolvida, o que tinha que acontecer já tinha acontecido. Foi mais para poder testar também o equipamento e só por precaução, aquela questão do monitoramento. Mas vão existir situações que vocês vão ter que, além de monitorar, executar um salvamento. Nesse caso aí, como do vídeo de uma pessoa caída no poço, certo? Então, ela termina se tornando mais complexa. A legislação que rege essa área no Brasil, trabalho confinado, é a NR33, certo? Publicada em 2006, certo? Ela sofreu algumas alterações, a última é essa daí, 2017, certo? Que adota procedimentos que foram revistos, né? E aqui eu vou mostrar aqui agora o que foi que aconteceu nessa de 2017, que mudou, que acho interessante para nós aqui, certo? Isso. 2017. Ela alterou essa daí, certo? A de 2001, certo? E achei importante essa questão aí. Ele conceituou os espaços em perturbado e não perturbado, certo? Foi uma classificação que eles adotaram aí, e basicamente é o seguinte: um espaço não perturbado é aquele que ele pode estar, inclusive com
substâncias, com poeiras, com gases, mas de uma forma controlada, certo? Não está com risco de atingir pontos de limites, certo? Inferior ou superior, de explosividade, por exemplo, mas que ele é um ambiente perigoso, mas encontra-se controlado. Já o ambiente perturbado é um ambiente que, por alguma ação, certo? Ou mudança do tempo, ou própria ação humana, uma simples limpeza, por exemplo, num silo, ele pode perturbar esse espaço a ponto de provocar incêndios, explosões. Então, essa definição de não perturbado e perturbado é basicamente isso. São modificações feitas por ações de pessoas ou própria mudança no clima, na estrutura de onde está sendo armazenado, por exemplo, um grão, que podem passá-lo de não perturbado a não perturbado, certo? Outro ponto interessante é esse monitoramento dos gases em espaços confinados. Anteriormente, a norma não cobrava esse monitoramento, certo? Diário. Algumas empresas adotavam mais como forma de boas práticas. E hoje é obrigatório, assim que você classifica a sua área, no caso, o que é uma área classificada? É uma área com potenciais riscos de incêndio, de explosões, então ela tem necessariamente ter esse monitoramento constante. Então, hoje as empresas precisam ter esses aparelhos, certo? Que detectam níveis de inflamabilidade, de toxicidade do ambiente, para poder, daí então, executar o trabalho que precisa ser feito. No caso, a entrada de pessoas, certo? Nesses espaços. Então, hoje, não é mais uma boa prática, é uma obrigação a partir dessa nova alteração da NBR aí, certo? Então, foram 2 pontos aí que eu achei interessante para nosso trabalho. Como sempre digo, no ambiente industrial, na situação de você chegar em uma ocorrência, é interessante, primeiro, buscar o responsável pelaquela área, certo? Como eu falei, essas áreas são classificadas, então, o técnico de segurança, geralmente, um engenheiro de segurança, ele detém todo o conhecimento daquela área ali, que tipo de risco possui aquela área, e daí, então, ele pode ser uma boa consultoria para os comandantes de socorro, os chefes de guarnições, para tomada de decisões, para daí, então, sim, começar-se o salvamento, certo? Então, uma situação de ambientes industriais, certo? Empresas privadas, é interessante você buscar essas pessoas. Uma situação do poço, geralmente em área rural, aí sim, a gente adota aquelas medidas lá, certo? Porque a gente não vai ter esse tipo de ajuda, certo? Só mesmo informações de como aconteceu e prever mais ou menos o que pode ter acontecido lá com a situação do poço. Introdução. A NR33, ela define espaço confinado como qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação contínua humana, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é suficiente para remover contaminantes, ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio, certo? Então, essa é a definição básica falada pela NR33. No dia a dia, os bombeiros estão sujeitos a diversos ambientes, certo? E riscos variados, esse tipo de ocorrência. Então, é preciso conhecer um pouco de alguns tipos de ambientes do tipo, né? Silos, poços, própria tubulação de esgoto, certo? É considerado um ambiente confinado. Então, baseado no que você está vendo na ocorrência, você toma as medidas de colocação de EPI das suas guarnições e
e monitoramento aplicáveis àquela situação ali, certo? Por exemplo, no ambiente de esgoto, no caso dessas tubulações mais fechadas, você coloca os EPIs como pantaneira, certo? Se possível, cilindros. Se percebeu que fez um monitoramento e tem um risco lá, certo? De uma intoxicação. Então, baseado no que você está visualizando, você toma o EPI adequado para aquela situação, certo? É o que está falando aí no terceiro parágrafo aí, né? Os espaços confinados podem apresentar alto grau de risco, necessitando, assim, de uma análise de todos os fatores envolvidos e de técnicas apuradas de salvamento. Aí são alguns tipos, né? As galerias, certo? Hoje, por exemplo, ali naquela região ali onde tinha muita inundação na Soledade, hoje existem tubulações de esgoto ali, que são chamadas de galerias, que você consegue, inclusive, caminhar de pé por baixo ali, pelo tamanho da estrutura da manilha, certo? Então, ali é possivelmente um grande potencial futuro de ocorrências ali. Lá em São Paulo, quando eu fiz o curso lá, a gente entrou numa situação daquela, essas galerias maiores, e o pessoal comentava que era muito comum pessoas ali transitar, às vezes para se esconder, meliantes, certo? Crianças, então aconteciam algumas situações do tipo de ter que acessar essas galerias. Geralmente elas têm um ponto de entrada e a pessoa ela descobre essa entrada e começam a fazer acessos. Só que tem possibilidades grandes, dependendo do que é jogado de dejeto ali, de provocar liberação de gases, entendeu? E essas pessoas podem ter complicações na respiração, certo? Ao inalar essa atmosfera, certo? E vir a gerar ocorrências. Os tanques de combustível, já tivemos ocorrência aqui, né? Uma ocorrência, acho que lá na região ali do Baixo São Francisco, acho que foi em Malhada dos Bois ali, onde 3 funcionários, se não estou enganado, eles vieram a óbito por conta de uma limpeza num tanque de combustíveis lá. Eles foram surpreendidos por uma atmosfera perigosa e foram entrando para tentar ajudar e terminaram ficando nesse dia 3 pessoas. Eu estava inclusive de serviço no QCG quando essa ocorrência entrou, foi por volta de umas 5h30 da tarde. E a primeira coisa que eu disse ao supervisor, ou ao comando de socorro que passasse para o supervisor, foi que a guarnição que estava deslocando, acho que era apropriar, que o pessoal tivesse bastante cuidado e não arriscasse entrar, e seria mais um. Já estava evidente que tinha algo lá que provocava a perda de consciência, né? A pessoa não conseguia respirar. Então, que se tivesse a possibilidade ou se tivesse que ter o acesso a isso, que colocasse todo aparato de segurança, né? Se possível, não sei se na época existia já, fizesse um monitoramento para saber o que é que tinha acontecido ali, o que é que estava acontecendo de atmosfera no local ali. Então, foi uma ocorrência que foi bastante complicada. Por sorte, parece que uma equipe de consultoria nessa área, né, de produtos químicos, foi acionada pelo dono do posto, e eles fizeram, parece que um monitoramento. Quando o pessoal de Propiá chegou, parece que já tem essa equipe lá, e já estava com a área tranquila. O pessoal acho que já tem, inclusive, parece que resgatado. Não estou lembrado bem como foi isso aí. Mas não precisou o pessoal de Propiá entrar no local. Os riscos podem ser divididos em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e diversos, certo? Pode falar quem quiser falar um pouco aí do que aconteceu lá.
Foi Paulo Alegre que estava lá no dia? Vamos continuar. Positivo, Kleber. É exatamente isso que você falou. Quando nós chegamos lá, o pessoal já havia sido retirado da parte interna. E, na verdade, ali, acredito que foram a grande concentração dos gases, né? E quando as pessoas iam adentrando, e automaticamente iam sendo asfixiados, né? Só que quando nós chegamos lá, já tinha essa equipe mesmo, e o pessoal já tinha removido os corpos, né, de dentro da estrutura do tanque, né? Massa, bacana. Na época já, você lembra se já tinha o detector na base lá em Propiá, não, né? Ainda não. Não, ainda não tinha, não. Não tinha não, né? A possibilidade nossa era, se houvesse a necessidade, nós entrar com EPR, né? EPR, é. Mas ainda não tinha, não. Chegou posterior. Tranquilo. Valeu, Paulo. Obrigado pela palavra aí. Bom, pessoal, então, os riscos são esses, certo? Os elencados aí. A gente vai falar um pouco de cada um aí, para ter uma ideia do que a gente pode encontrar nesses espaços aí. O físico é o difícil acesso, o difícil locomoção, presença de objetos contundentes, cortantes, perfurantes. A iluminação sempre é deficiente, né? Nunca vai ser um ambiente com boa luminosidade. As armadilhas de superfície, desníveis. Teve uma situação até no curso posterior que eu fiz, em treinamento lá nessas galerias, um tenente, parece que de São Paulo mesmo, ele fraturou acho que foi a tíbia, fraturou a tíbia num treinamento lá, num desses desníveis aí. Ele não percebeu o desnível, caiu e perdeu o curso por conta dessa fratura aí de tíbia. O calor é intenso, né? Geralmente são ambientes com pouca ventilação. Nas situações de galerias, tem também, em alguns locais, passagem de rede, né, de eletricidade. Então, outro risco. A falta de ventilação, né, que também interfere no calor. E o efeito labirinto, né? Às vezes são locais que, principalmente em empresas, um local que a gente pegou até para tentar fazer um treinamento com o CFSD das turmas anteriores, aquela onde é Alpargatas ali, eles têm umas galerias ali subterrâneas, e eu fui lá, pedi autorização lá e fui lá com meus cangarros da matéria, a gente tentou fazer lá, só que as galerias estavam muito sujas, né? Então a gente meio que abortou, mas a gente entrou em algumas ainda, e era tipo um labirinto, era bem, bem difícil lá o acesso. E a gente aí não fez nem por essa questão do labirinto, porque a gente poderia fazer marcações e utilizar parte dele, era um ambiente muito grande de galeria embaixo, praticamente embaixo da fábrica toda. Mas o principal problema da gente não pegar para fazer treinamento lá foi a sujeira que estava embaixo. Então ficava inviável, até por questões de saúde, essa sujeira lá embaixo. Não tinha motivo para arriscar tanto assim o curso numa só dessa. Os riscos químicos, certo? Pode falar. Essas galerias, principalmente assim as que são da DESO, que são da rede de drenagem, todas elas existem o que eles chamam, denominam de IPV, que são os postos de visita, entendeu? Uhum. Justamente quando houver qualquer problema, um exemplo, uma obstrução da rede, os funcionários poderem entrar e fazer a limpeza, a manutenção, né? Isso. Nesse caso que você citou, que às vezes lá em São Paulo é comum ocorrer, entendeu? Pessoas adentrarem de maneira aleatória para se esconder. Uhum. Então, aqui existe, aqui não, sempre existe esses postos de visita, que são justamente aquelas tampas que a gente vê. E geralmente, eu não sei lá, mas aqui, eu digo porque eu fiz estágio na DESO, então a cada 100 metros, entendeu, de distância, tem que ter um posto de visita,
entendeu? Para justamente não ficar tão extenso de um para o outro, né? Quer dizer, isso é o mínimo, pode ter com menos, entendeu? Ou até um pouco mais, mas o padrão é a cada 100 metros você ter um acesso para poder acessar a galeria, entendeu? Aí tem esses postos aí que é justamente para o pessoal ter acesso. Isso, lá em São Paulo. Kleber, no caso, isso que Paulo Alegre está falando é como se fosse uma saída de fuga, a tantos metros, tem um local que você pode sair ou ter acesso. São aquelas tampas redondas. A cada 100 metros, lá em São Paulo é assim também. A cada 100 metros você visualiza na rede, em linha, uma tampa dessa. É tanto que o treinamento lá, eles abriram duas, né, em sequência, e a gente entrava em uma para sair na outra. Então a gente percorria 50 metros nessa tubulação que era suficiente para passar agachado. A de lá era a situação mais curta, né, o primeiro treinamento. Então a gente passava de uma para outra na situação de engatinhando mesmo, como se fosse uma criança. Era a única forma de você conseguir passar. E você saía de uma para outra e era justamente isso, cerca de 100 metros, mais ou menos. Era aquelas tampas redondas. O Kleber, tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Então, você conseguiu ouvir minha pergunta? Porque tá caindo aqui muito para mim, mas você conseguiu ouvir minha pergunta? Repita aí, Ari. Então, isso que Paulo Alegre falou, no caso é como se fosse de tantos em tantos metros uma saída de fuga ou para ter acesso, é isso? Para poder ter essa parte da segurança? Não chega a ser fuga, né? Porque não é ambiente para estar com ninguém lá dentro. É mais para trabalho mesmo, para limpeza, né? Verificação de algum vazamento, coisa do tipo. Não seria para fuga, não. Entendi. E pegar assim, dividir, acho que também questão de dividir trechos, né? Não pegar, por exemplo, uma rede e levar de um ponto a outro, sei lá, 500 metros, e você tem um problema no meio da rede e ter que fazer, talvez, buracos para chegar nesse problema. E você diminuindo, talvez fique mais fácil para uma manutenção, uma limpeza, por exemplo. É mais para a entrada, né? Não chega a ser considerado para fuga, não. Porque o ambiente, como a definição diz, é um ambiente que não é para ocupação humana, né, contínua, né? É só para verificar alguma coisa, no caso, uma manutenção, por exemplo, e logo em seguida sair. Entendi, obrigado. Tranquilo. Os riscos químicos, né, que são esses dos gases, né, nos ambientes. Aí tem aí o oxigênio, né, que varia nessa taxa aí. O nosso leitor lá do QCG e do CBMC em geral, o único gás que ele faz leitura constante é esse daí. Ele fica o tempo todo lá marcando a leitura do oxigênio. Os outros fica zero. Então ele só vai dar pico se ele perceber. O oxigênio não, ele fica o tempo todo marcando lá a concentração de oxigênio que está lá o ambiente. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de olhar ele ligado, observem que ele fica o tempo todo lá marcando a concentração de oxigênio no ambiente. Os outros que ele faz a leitura, o sulfídrico, o monóxido, ele só dá pico se ele perceber, né? Se ele encontrar no local. O oxigênio não, ele fica o tempo todo fazendo monitoramento. Os biológicos, né, que são as possíveis doenças que vocês podem adquirir nesses ambientes, por isso dos EPIs, né? Por exemplo, as pantaneiras protegem para alguns, né, tipo de contato, mas não para todos. São Paulo, por exemplo, ele utiliza, eu achei até meio, não entendi eles utilizam o EPI de incêndio para a descida nesses ambientes, nessas galerias. Eu não vi. Até ruim, porque tem um pouco a mobilidade pela roupa de incêndio. E eu não vejo essa proteção, talvez uma proteção contra objetos cortantes, coisa do tipo, mas para esses riscos biológicos, por exemplo, eu não vejo não, já que ele não é permeável, então você consegue ter passagem de líquido,
de substâncias, por exemplo, que podem entrar em contato com a pele. Então, não entendi muito não, aquele EPI lá não. Acho que deveria ser algo próximo da pantaneira, talvez mais resistente, né? Se fosse impermeável e que protegesse, por exemplo, o corpo todo. A pantaneira, ela tem aquele problema que ela só protege basicamente do tórax para baixo, né? Se caso tiver uma exposição na parte superior, se é contaminada. A pantaneira tem esse problema. Foi um dos problemas ali. Sargento, Pode falar. no caso desse risco biológico, pode ser utilizado também aquela Sargento Assis Freitas aqui. Pode ser usado aqueles aventais que tá sendo utilizado nas URs agora para a questão da Covid? Acho que sim, Assis, acho que sim. Não vejo. Ele não vai ter aquela proteção bacana contra um possível objeto cortante, né? Mas para esse tipo de risco aí biológico, acho que ele é o mais eficiente. Isso, seria no caso do risco biológico mesmo, por conta da mobilidade, né? Seria mais fácil de se locomover. Não, tranquilo, então, obrigado. Valeu. Por conta do espaço, né, que é sempre reduzido, tem esse risco aí, né? Geralmente a gente fica em situações desconfortáveis dentro, geralmente são ambientes bastante pequenos, então é um risco sempre encontrado, né, principalmente em poços. E riscos diversos, né, são situações que podem ocorrer, evoluir no momento. É o colapso de estrutura, né? Aconteceu uma vez uma ocorrência lá em Lagarta, que nós não fizemos na noite, foi chamado para a noite. Nós não fizemos porque a gente não percebeu segurança nas paredes do poço. E assim, como a ocorrência eram 2 animais. Então, a gente percebeu com a lanterna que os animais estavam bem, estavam vivos, e a gente arriscaria um militar descer numa situação que a gente não tinha a visibilidade perfeita das paredes do poço. Era um poço mais ou menos de uns 9 a 10 metros, então a gente aguardou o dia seguinte, esperou amanhecer, e no dia seguinte a gente foi fazer essa ocorrência. A gente visualizou que realmente as paredes, na parte mais próxima da boca, era uma areia mais solta, mais embaixo era um terreno mais argiloso, mais duro, então a gente só fez ter cuidado na saída logo. A gente não teve como usar o tripé, porque era uma boca muito grande, era um quadrado, mais ou menos de uns 1,5 por 1,5 quadrado, assim, era bem grande, e a abertura do tripé não daria para pegar toda a boca do poço, passar no caso, né? Então a gente preferiu fazer só uma descida mesmo, a gente utilizou um trator como ponto de ancoragem, fez uma descida com rapel, e na volta a gente puxou a vítima, ou puxou acho que na época foi o sargento Josival, na época era sargento. O subtenente, ele desceu, resgatou o animal, e aí depois a gente puxou ele com o próprio deslocamento do trator, né? Não precisou fazer nenhuma vantagem mecânica para trazê-lo de volta, não. Ele desceu no rapel e puxou, sendo com o deslocamento do trator, que ficou ajudando a gente lá. Esses outros riscos aí de explosão, incêndio, inundação, também são riscos encontrados, né? Inclusive, na situação dessas de galerias, como elas geralmente são para escoamento de águas pluviais, em dias de chuva, por exemplo, muito cuidado com essa previsão do tempo aí, porque você pode ser surpreendido por fortes chuvas em um local mais alto, e essas chuvas vão escoar e pegar essa guarnição que está tentando fazer um resgate em um ponto mais baixo. Então, muito cuidado nessas situações aí de inundação de galerias.
O engolfamento é um tipo de acidente, né, provocado em silos, que é a captura por grãos, né, por líquidos, certo? Basicamente, a pessoa fica soterrada, como se fosse uma areia movediça. Isso é muito comum em silo. E também presença de animais e insetos, né? Então, pessoal, os principais acidentes nesses ambientes, eles são provocados por desconhecer ou negligenciar, né, esse local, falta de equipamentos necessários, certo? A não utilização de equipamentos, certo? O risco comum, principalmente no meio civil, né? O civil não, o meio não de quem não trabalha com espaço confinado. No caso, aquele agricultor lá que faz o poçozinho dele lá para captar água, o não monitoramento da atmosfera, né? Ele não imagina que pode ter um gás asfixiante lá embaixo, certo? E não tem como fazer esse monitoramento. Então, ele incorre nesse risco aí de não monitorar, certo? A falta de condição física e psicológica, certo? De bombeiros também. Não adianta você saber o que vai fazer e não se deparar, não saber como se portará numa situação de ter que descer 20, 30 metros num ambiente, como foi falado acima, reduzido, né, no tocante a espaço, certo?